Boa noite a todos. Vocês estão me vendo? Desculpe aí, gente. O atraso é porque teve um problema aqui no Facebook. Vocês estão me vendo? Comente aí. Som tá ok? Tá tudo ok? Então vamos lá. Vamos ler o Evangelho. Só um trechinho. Desculpe o atraso, tá, gente? Desculpe mesmo. Vocês sabem que eu não sou de atrasar. O Evangelho segundo o Espiritismo. Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vós vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito Verdade, Paris, 1860. Querido Mestre Jesus, aqui estamos a rogar o teu amparo nesse momento em que fazemos o Evangelho aqui da praia, simbolizando cada um em seus lares como se lá estivesse. Esse evento, Senhor, capaz de nos unir, de nos fortalecer nas lutas do dia a dia. Que os bons espíritos possam nos inspirar, que os nossos amigos espirituais nos inspirem, Dr. Vitor, que os amigos da casa de Leon Denis, amigos espirituais, casa da qual trabalhamos, possam também nos inspirar nesse trabalho de divulgação. Graças a Deus que assim seja. Boa noite. Olha só, o tema de hoje é o Cristo Consolador. Eu vou ter que ler algumas coisas, né? De onde vem esse Consolador prometido? De onde vem esse Consolador prometido? Está lá no Evangelho de Jesus. Anotação de João. Se me amais, observai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e porque não conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito. E comenta Kardec, Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que Cristo falou. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou, é que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. O Espiritismo vem, na época determinada, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside o seu restabelecimento. Ele relembra aos homens a observação da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábola. O Cristo disse que ouçam os que tenham ouvido de ouvir.
O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Finalmente, vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, entendemos por aqui que o Espiritismo é aquele consolador prometido por Jesus, porque naquela época não entenderíamos o que o Cristo falasse acerca do mundo espiritual. Conforme ele mesmo diz, se eu falo com vocês sobre as coisas do céu, da terra, vocês não entendem, que dirá quando eu falar das coisas celestes? Então não estávamos preparados. Jesus tinha que usar uma linguagem daquela época para nós naquele momento. Mesmo nas entrelinhas, hoje a gente vê que Jesus já tinha dito tudo. E aí ele diz que mais tarde enviará o Consolador, para que fique eternamente conosco. Que são o quê? As verdades espirituais, que hão de permear a nossa trajetória evolutiva depois que nós compreendermos essas realidades. Não é que o Espiritismo vai ser a religião do futuro, mas aquilo que o mestre Leon Denis diz, o futuro das religiões. Vai ter essa noção de plano espiritual, de reencarnação. É para agora? Claro que não. E é um termo bastante peculiar, né? Esse termo consolador. O que é consolar? Diz lá o dicionário Caldas Aulete, consolar é trazer alívio aos sofrimentos ou desgostos. Consolar, consolador, é o que traz alento. É o que traz alento. É o que traz consolo. E o que é alento? Ânimo, coragem. É o que nutre, é o que fortalece, é o que revigora, é o que sustenta. O que a doutrina espírita tem feito para nós? Não é nos trazer o consolo, o alento, nos dá ânimo, nos dá coragem. Por quê? Nos faz enxergar a vida, de um ponto de vista mais alto, não só da vida terrena. Então, nós não podemos esquecer dessa missão da doutrina espírita, o consolar, o instruir para que o outro se console. Instruir o outro para que o outro consiga se perceber como espírito que tem um corpo e não um corpo que tenha um espírito. Nessas horas de lutas, né, que o mundo atravessa, que o país atravessa, todos nós precisamos desse alento, né?
dessa suprema consolação, como diz Kardec, né? Suprema consolação. Principalmente as deserdades de toda sorte, né? Então o Espiritismo traz essa visão mais alta, né? Que nos fortalece, que nos nutre, que nos faz ir adiante, né? Quando tanta gente passa pelas dificuldades, quando tanta gente passa por lutas nesse momento e que muitas das vezes pensam em desistir. Aqueles que perderam seus entes queridos, né? Não só na pandemia, como também de todas as causas que continuam acontecendo, né? As mortes naturais, as mortes provocadas por si mesmas, as mortes provocadas por outrem, continuam ocorrendo, né? Não existe só o caso da pandemia do coronavírus. Continua a existir as dores, os sofrimentos morais, as lutas em casa, as lutas de emprego, as lutas de sobrevivência, né? É daí que há de vir a nossa resignação e o fortalecimento para lutar. Lutar não é uma aceitação pacífica, mas uma aceitação com o sentido de nós mudarmos, nós nos melhorarmos. E Jesus traz aquele sentido mesmo para nós, nas suas palavras, de que ele não disse tudo. Enviarei, rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. As verdades espirituais vão mudar. Vai mudar o conceito de reencarnação? Não. Pode mudar o nosso entendimento. Mas esses pilares básicos da doutrina espírita, continuação, né, de nós após a morte do corpo físico, comunicabilidade, reencarnação, vida em outros mundos, pluralidade, né, dos outros mundos, pluralidade das existências, tudo isso vai continuar. Então isso vai ficar eternamente conosco. Lembram lá quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu, a própria Terra sentiu um movimento diferente. Naquela própria região onde Jesus iria nascer, o próprio mundo mudou. Tal a magnitude do apoio espiritual que vinha no bojo, né, da vinda do Cristo. Então, o plano espiritual sempre programa o socorro para nós, sempre mostra que está ativo, efetivo. Vamos ler lá o livro A Caminho da Luz, da editora FEB. Na chegada de Jesus foi no século de Augusto, do imperador Augusto. O século de Augusto, diz lá nesse capítulo, terminados os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Então, a aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre, olha a palavra consoladora aí de novo. A presença
consoladora. Consolar, aquele que traz ânimo, que dá consolo, que dá o alento, que nutre, que fortalece, que revigora, que sustenta, né? Então, muitos sentiram uma paz naquele século de Augusto. Porque era a chegada do Cristo. No bojo vinha todos aqueles amigos espirituais sustentando a chegada do Cristo. Então, nós vemos que o Cristo já era por si só a presença do consolo. A gente nunca pode esquecer que a doutrina espírita é o consolador. Dona Ivone Pereira mesmo falava isso. A gente não pode esquecer da missão consoladora do Espiritismo. Porque senão a gente passa a fazer somente palestras instrutivas, somente palestras com conhecimentos, e na hora do consolo as pessoas não têm como se fortalecer. Em compreender que a doutrina espírita é para o dia a dia, que a doutrina espírita é para nos fortalecer na caminhada. Então a gente tem que ter essa noção de consolo, até porque os que nos buscam, muitas das vezes nos buscam pelos sofrimentos que trazem. E quem está sofrido quer o quê? Quer o alento, quer o fortalecimento, quer o sustento, quer o consolo. A gente sabe que o livro A Caminho da Luz, esse mesmo livro que eu li, ele foi editado, o prefácio dele é de 17/8/1938. Não tinha começado a Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram quando começou a Segunda Guerra Mundial? 1º de setembro de 1939. Começa com a invasão da Alemanha na Polônia. A Polônia, né? A Polônia. E aí, entre a França, entre a Inglaterra, e acabou virando um conflito onde 100 milhões de pessoas se envolveram nele. O livro é editado em 17/8/1938, ou seja, um ano antes de estourar a Primeira Guerra. Vê como Emmanuel já mostra que tinha ciência desse conflito. Olha lá no prefácio do livro o que ele diz. E ele falando para nós brasileiros. A gente sabe que o Brasil só entrou na guerra quando? Em 42. 2 anos antes, 1942. 2 anos antes, 3 anos antes da guerra terminar. Em 45. E olha o que ele diz para nós. Em 38, antes da guerra, vê como os espíritos já tinham a presciência de que algo estava para ocorrer. Para a gente ver que nunca está o desamparo. Mesmo nesses conflitos mundiais, mesmo nas provas coletivas, estão lá os espíritos nos amparando. Olha o que ele diz no prefácio 1 ano antes da guerra. Parecia que estava falando dias antes, olha. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres
para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade com suas misérias e com seus esplendores, para afirmar realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Então aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres, para o ressurgimento de energias criadoras de um mundo novo. Então, já sabia ele das dificuldades em que passaríamos e que precisaríamos do apoio do plano espiritual. Muitos perderam seus entes queridos na guerra e muitos se voltaram para a visão espiritual, para a visão do mundo espiritual. Se a gente olhar o livro de Leon Denis, O Mundo Invisível e a Guerra, até nas edições CELD, nós veremos que naquela época muitos se achegaram à doutrina espírita e muitos conseguiram o contato até com seus entes queridos que haviam desencarnado naquele tumulto todo, lá da Primeira Guerra, né? Lá da Primeira Guerra. E continua lá no Caminho da Luz, quando se fala de Kardec, aquele que veio preparar a vinda do Consolador. Ele diz assim: apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Presta atenção na próxima frase, gente. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame em Paris, nascia Allan Kardec, ao 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometida ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, Kardec tinha uma bagagem esplendorosa, uma visão, uma lucidez esplendorosa. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta. Baixa o planeta. Compenetrando-se da sua missão consoladora. Então, sabia já Kardec dessa missão do Consolador, abrindo caminho ao Espiritismo, que seria a voz do Consolador prometido pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, 2 meses antes de Napoleão sagrar-se imperador, obrigando lá o Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, nascia Kardec. Tem uma página
Se eu não me engano, é do livro Lázaro Redivivo. Se não for esse, é Cartas e Crônicas. Eu acho que é Cartas e Crônicas. Ambos da FEB. Depois vocês leiam lá Kardec e Napoleão. Mostra que Napoleão tinha o propósito ali de... veio com a missão de unificar para favorecer a chegada do espiritismo. Mas acaba no final ele se perdendo lá pelo orgulho, pela vaidade, e aí é tirado lá a sua liberdade, né? Quando apraz ao Todo-Poderoso, né, aos desígnios de Deus ser cumprido, perdeu lá o Napoleão todo aquele poderio, né? E é aprisionado. Então, nessa página a gente vê a grandiosidade do espírito que foi Allan Kardec. Só da gente ver o que ele produziu, a gente já fica abismado, né? Já falei para vocês isso. Imagina, sem luz elétrica, sem computador, sem copiar e colar. Quantas notas devia ter na casa de Allan Kardec? Quantas notas? Quantos papéis? Quantas fichas? Pra ele botar tudo em ordem. Então nós vamos vendo que realmente era um dos discípulos mais lúcidos de Jesus Cristo, né? Napoleão aí, ele obrigou o Papa Pio VII a coroá-lo. Como? O Papa primeiro falou que ia. Depois entra em conflito lá com Napoleão. Falou que não ia, que não poderia, né? E Napoleão já tinha se comprometido lá com todo mundo, aquelas recepções, aquela coisa toda, aquele Fausto todo. Aí Napoleão, muito esperto, manda essa para o Papa. Olha só, se você voltar atrás, você vai mostrar que tua palavra antes não estava certa. Se não estava certa, é porque sua palavra estava falha. Se estava falha, não tem infalibilidade papal, que era um dos rótulos, né, que o Papa tinha. Desde lá Gregório VII, né, no século XII, se eu não me engano, a infalibilidade papal. Então, se tu voltar atrás, tu vai mostrar que tu não é infalível. E ele, Napoleão, era daquele tamaninho mais abusado, né? Ele não deixa nem o Papa coroá-lo. Ele tira a coroa da mão do Papa e ele próprio se coloca a coroa, se proclamando ali imperador dos franceses. Ele veio com uma missão de unificação, né? E no final dá aquela perdida. Depois Napoleão dá até uma mensagem ou duas através do médium Fernando de Lacerda, do livro do País da Luz, que são 4 volumes. É o primeiro livro, é o médium em que pela primeira vez Camilo Castelo Branco, o mesmo do Memória do Suicida, dá as suas mensagens. E continua lá no livro: o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nesses séculos de declive da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo
e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. E continua Emmanuel: trabalhemos por Jesus, ainda que nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos do chamado ao grande labor, e nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Então, Emmanuel diz que é hora de nós trabalharmos. Eu não me lembro direito a frase, mas lembro do espírito da frase. Na última mensagem que Dr. Herman deu antes da gente interromper as atividades do centro por conta da pandemia, ele diz que o centro espírita estaria onde estivesse o nosso coração. Então, nosso lar agora, nossos lares, né, são braços e pernas do espiritismo, da nossa casa espírita. Representamos a nossa casa espírita, onde nós estivermos. Aí continua aqui Emmanuel: a noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. É hora de ouvirmos o apelo do Cristo. Estamos todos passando por lutas, sofrimentos, desencarne de amigos, de familiares, mas se não tivermos esta noção de olhar com a visão de espíritos imortais, o sofrimento é muito maior. Ninguém é masoquista, né? Nós, na doutrina espírita, não corremos atrás do sofrimento, nós não estamos querendo sofrimento, mas entendemos que aqueles sofrimentos não buscados por nós estarão sempre a ferir valores em nossas almas e estarão polindo as nossas almas. Não estamos minimizando a dor de ninguém. Muito pelo contrário, sabemos o quanto as pessoas estão sofridas, né? Mas a gente sabe também que a grande parte de nós, né, temos um limite aí de vida em que dentro de certa faixa de anos teremos que voltar ao mundo espiritual. Boa parte de nós já tem um período certinho, não tem um dia certo, né? Não está lá anotado, no dia tal, do dia tal, do mês tal, do ano tal, fulano desencarnará. Mas temos ali um período em que nós teremos que voltar, seja de qualquer maneira. Pode estar até dormindo com a melhor saúde do mundo. No livro O Mundo Invisível e a Guerra,
citado por mim, diz-nos Leon Denis: há 5 anos que as epidemias, os lutos, todos os infortúnios oriundos da guerra causaram à França cruéis feridas. Tinham acabado a Primeira Guerra Mundial. São sem números as almas que a dor pungiu e que exigem a parte que lhes toca de verdade e de luz. Como nos momentos atuais. Devemos ir em busca da humanidade dolorosa e abrir as perspectivas consoladoras do invisível e do além-túmulo, patentear-lhe a certeza da sobrevivência e da imortalidade, o gozo de se tornarem a ver os que foram separados pela morte. Mostrar que, diz aqui, quer dizer Leon Denis, que a vida continua, que podemos estar em contato com os nossos entes queridos pelos pensamentos. Muitas das vezes vamos revê-los, seja pela mediunidade, seja pelos sonhos, seja de alguma maneira uma vibração, mas se tivermos essa certeza, saberemos quando esses contatos ocorrerem. E continua Leon Denis: devemos endereçar-nos ao povo que é destituído de ideal, aos humildes, aos pequenos, a quem enganou o materialismo, e em quem ele somente soube fazer medrar os apetites dos prazeres, os sentimentos de ódio e inveja. Levar-lhes o ensino moral, a alta e pura doutrina que ilumina o porvir e nos mostra a justiça a realizar-se pelas vidas sucessivas. Vós todos quantos, amando as justiças, a procurar no círculo estreito que vosso olhar abrange, raro encontrar nas obras humanas, nas instituições deste baixo mundo. Dilatai os vossos horizontes, vê-la-eis expandir-se nas sedes de nossas existências dos tempos, pelas simples combinações dos efeitos e das causas. Então, é com a doutrina espírita, com a visão que nós temos das vidas sucessivas, é que conseguiremos dar consolo àqueles que nos buscam. Quantas pessoas a gente conhece que passam por lutas pesadas e que consegue, com a força da doutrina espírita, com a fé, com a certeza do amparo, seguir adiante. Como é consolador saber que somos amparados pelos amigos espirituais, que todos têm. Como é consolador nós sabermos que pelo canal da oração podemos nos ligar a esses benfeitores. Como é consolador sabermos que, com as leituras, podemos nos afeiçoar a esses benfeitores espirituais e termos eles como faróis para nossas vidas. O próprio Leon Denis, numa de suas obras, que eu não me recordo qual agora, diz que rogaria a Deus que ele, entenda possibilidade, responderia aos apelos de todos aqueles que o chamassem, visando evoluir, visando se engrandecer,
visando ter o alento nas suas dores. Foi em cima disso que a própria Dona Ivone Pereira, em cima dessa leitura, conquistou lá o amparo de Leon Denis. Sabedora de que ele fez essa afirmação, de que ele, podendo, atenderia todas aquelas almas que quisessem evoluir e que recorressem a ele. Olha que grandiosidade, gente. E a gente não pode esquecer que Dona Ivone Pereira era uma ex-suicida, reencarnada. Excelente médium que cumpriu a sua missão e escreveu para nós um livro grandioso, daquele livro que veio para ajudar as multidões, como disse Chico Xavier, o livro Memória de um Suicida, que foi escrito por Camilo, mas que foi reescrito pelo próprio Leon Denis. O próprio Leon Denis viu que a obra teria um apelo tão grande de conforto às almas sofridas, aquelas que pensavam em desistir da vida, que ele próprio reescreve o livro Memória de um Suicida e dá aquela feição doutrinária em cima de todos os relatos de Camilo Castelo Branco, do qual ele afirma que respeitou como sagrado os informes de Camilo. Então, da mesma maneira que ela conseguiu o amparo de Leon Denis, nós também, de Leon Denis, de Dr. Bezerra de Menezes, né, de Eurípides Barçanufo, de tantas almas elevadas, de Gabriel Delane, de Camille Flammarion, de Charles Richer, de Allan Kardec. Mesmo de longe, mesmo que eles não venham ao nosso lado, o superior sempre ajuda o inferior. Irão se apiedar de nós, irão ver em nós o esforço, irão compreender as nossas dores, porque eles também passaram pelas dores. Nenhum desses que a gente admira, tiveram vida fácil. Tiveram vida fácil. A uma pessoa, para a gente ver como o socorro vem a uma pessoa querida, né? Que estava internada com o coronavírus, isolada mesmo, né? Numa ala lá de isolamento, né? Lá de um CTI, durante, se eu não me engano, uns 30 dias. Teve um dia que eu consegui mandar uma mensagem para ela, porque ela tinha poucos minutos com o celular, é permitido lá pelo médico, depois que ela melhorou, essa pessoa. Aí eu falei para ela, ó, hoje é aniversário de Chico Xavier, mas pede você a ele um presente, né? Pede para você passar o seu aniversário em casa. Faltava 2 semanas, eu acho, para o aniversário dela. 2 semanas. E se eu não me engano, um dia antes ou 2 dias antes do aniversário, ela teve alta. Coincidência? Vão dizer muitos.
Ah, foi uma coincidência. Bom, aí diria a mamãe, mas que coincidência, né? Então, muito certinho para ser coincidência, né? A gente vê aí o dedo de Deus, dos amigos espirituais. Um amparo, então essas almas nos socorrem. Um exemplo que a gente sempre cita de como almas superiores se preocupam conosco é lá um fato narrado nesse mesmo livro Memória de um Suicida. Jerônimo de Araújo Silveira se mata, passa por aqueles sofrimentos todo no vale, é socorrido, quer visitar a família sem estar bem. Depois de socorrido, e os espíritos benfeitores avisando: não, Jerônimo, ainda é cedo, eu quero ir, vocês estão tolhindo minha liberdade, eu quero ver. Chega aqui, a família está toda destrambelhada. A mulher perdeu a casa, foi trabalhar lá no porto, foi vender peixe, colocou a filha para um trabalho lá difícil e ainda colocou a filha na prostituição. Uma das outras filhas estava trabalhando num lugar bastante ruim, né? Quase escrava, e o filho estava preso porque tinha cometido um delito lá, um latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Então ele volta desesperado, né? Então depois ele se destrambelha e é socorrido novamente lá no isolamento, onde tinha um trabalho de restauro do seu psiquismo, com novas noções. Então, fazendo com que aquela alma tão cheia de paixão serenasse os seus sentimentos. E aí, ele conta depois de um tempo, quando ele volta a ter contato novamente com aqueles amigos, que ele foi separado para ter outras orientações durante algum tempo, ele volta e diz que ele ficou pensando bastante na família. E que um dia, um daqueles instrutores fala para ele: Jerônimo, no momento lá das orações, e tinham aquelas orações coletivas, né? Em que cada um não precisava estar junto, mas ia lá para o jardim, cada um reverenciava a sua maneira a Deus, a Maria, né, mãe de Jesus. Nas suas orações, vá pedindo pelos seus filhos. E ele foi introjectando isso dentro dele, foi crescendo uma fé, e ele foi orando pela família, tendo bastante convicção, né, do socorro, bastante convicção de que ele não era merecedor, mas ele rogava a misericórdia. E foi assim, a alma dele foi se modificando, até que um dia ele recebe lá de um mensageiro um pergaminho lá luminoso, em que dizia que Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, tinha ouvido as preces dele e que o socorro seria efetivado para a família dele. Não que só o fizesse por isso, mas a gente vê a própria Espírito Maria de Nazaré manda avisar ele. Ele, que era uma alma sofrida, um suicida, uma alma que trazia bastante dificuldade, conseguiu, com as suas orações,
chegar até Maria de Nazaré. Esse espírito grandioso, tão grandioso, que tem uma colônia de socorro aos suicidas com o nome dela, do qual ela, de uma maneira mais alta, dirige. Então, isso é para ver como podemos entrar em contato e receber o consolo dessas almas. Então, aqueles casos difíceis em família, aqueles casos difíceis que a gente tem, aquelas dificuldades morais que a gente ainda não venceu, aquelas lutas que a gente passa, aprendamos a pedir também o amparo desses espíritos. Mas aprendamos também todo esse conhecimento que está inscrito na doutrina espírita, para que modifiquemos as nossas almas, para que saiamos daqui melhor do que entramos, para que saiamos daqui mais renovado, mesmo com todas as lutas. Nós levarmos daqui a convicção. Nunca nos esqueçamos da visão consoladora da doutrina espírita. Aprendamos a consolar. Aprendamos a consolar. Consolando, o consolo vem a nós. Ajudando, a ajuda vem a nós. Não ficaremos destituídos do amparo. Nas horas de luta, nas horas de sofrimento, naqueles momentos em que ninguém pode fazer nada por nós. Saibam que esses espíritos estarão ao nosso lado. Isso mesmo, Márcia, a gente trabalhar a reforma íntima. Não estaremos sozinhos. Ou vocês acham que o Cristo na cruz estava sozinho? O Cristo subindo ao Calvário estava sozinho? Todos aqueles espíritos iguais a ele, superiores, que eu quero dizer superiores, estavam ali no amparo. Que a gente possa ter a certeza de que nas nossas lutas podemos chamar sim os nossos amigos espirituais. Podemos ter a convicção não como uma mágica que irá acontecer, mas a gente saiba que o amparo sempre virá. Jesus diz que não nos deixaria órfãos. Ele enviou o Consolador para nos fortalecer, para nos consolar. Que tenhamos essa certeza em nós, que possamos levar essa certeza em nós do amparo, que continuemos orando uns pelos outros. Estamos cada vez mais fortes. As casas espíritas estão abertas nos nossos lares, através da internet, através das mídias. Nós estamos mantendo as nossas casas espíritas abertas. Que bom te ver, Denilson. Nós estamos mantendo as nossas casas espíritas abertas. Nós fazemos parte desses trabalhadores de Jesus. Devemos responder ao chamado
daquele que nos enviou. Nós somos trabalhadores da última hora. Mas como estás, devemos trabalhar para fazer jus aos nossos trabalhos, ao nosso salário. A gente vê que na parábola de Jesus, os trabalhadores de última hora recebem igual aos da primeira hora, mas eles trabalharam. A cada um segundo as suas obras. Então, amigos, fica aqui a nossa visão, né, sobre o tema, mostrando que o Espiritismo, na sua missão de consolador, como diz Emmanuel, é o amparo do mundo nesses séculos de declive da sua história. Então, que possamos confiar nessas horas de lutas, que possamos trabalhar a sempre vaga, né, diz a Márcia aqui para nós, aqui no comentário, é sempre vaga na oficina de Jesus. Tem sempre vaga, né? Nunca tem desemprego com Jesus. Sempre há uma maneira de servir. E peço perdão, gente, pelo atraso. Vocês não sabem, vocês sabem que eu não gosto de me atrasar, mas foi problema aqui na mídia. Que Jesus possa nos abençoar. Então vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós rogamos a teu coração generoso que nos abençoe, abençoando também os nossos lares, os nossos entes queridos, abençoando aqueles que passam também por lutas, provações, dificuldades. Inspira, Senhor, a todos nós diante das lutas. Ampara o nosso país, o nosso planeta Terra. Sustenta, Senhor, os trabalhadores espirituais que estão nas nossas casas espíritas, continuando a atender a multidão de invisíveis, a multidão de espíritos que chegam até lá para serem socorridos, a recém-desencarnados. Ampara, Senhor, a esses trabalhadores, que muitas das vezes também nos socorrem, nos levando para a casa espírita, nos colocando para o trabalho. Ampara cada um deles, Senhor, ampara cada um de nós. Em teu nome, por Jesus, em nome do nosso mestre Allan Kardec, do nosso mestre Leon Denis, de Cair Bachu, teu responsável pelos trabalhos junto à internet, a todos esses benfeitores espirituais que nos sustentam. Abençoe os companheiros lá do Evangelho, daqui do Evangelho da Praia, a todos esses trabalhadores, que eles possam ser amparados por Elizabeth, por Dr. Vitor, por Dr. Napoleão Laureano, Dr. Bezerra de Menezes, para que eles possam continuar, Senhor, firmes, todos nós, no dever a cumprir. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Eu só não sei como termina isso aqui. Vamos lá, Hilde. Como é que termina aqui? Eu só sei fazer chover, não sei parar de fazer chover, não. Não tinha aquela história? O camarada falava que fazia chover, fazer chover, fazer chover. Depois vocês cortam isso, tá? Fazer chover, fazer chover, fazer chover. Aí um dia botaram ele à prova.
Pô, então faz chover aí. Não, se eu fizer chover, vai alagar tudo. Ah, já vi onde encerra o vídeo. Se eu fizer chover, vai alagar tudo. Aí perguntaram, por quê? Porque eu só sei fazer chover. Não sei como é que se faz para parar de chover. Então, que Jesus possa nos abençoar. Foi só para desanuviar. Corta isso aí, gente. Um beijo. Amo vocês.